Olá pessoal, Raquel da Educação Canina, sejam bem-vindos ao episódio de número 33 do nosso programa de perguntas e respostas. Para quem chegou agora no canal, bastante gente chegou essa semana no canal, quem não me conhece ainda, eu sou Raquel, sou a dona da Educação Canina. Eu trabalho primordialmente com comportamento canino e adestramento voltados para as necessidades do mundo real. O grande lance do meu trabalho é usar as técnicas de adestramento, o conceito de comportamento canino, juntando tudo isso com o uso de ferramentas bacanas para que vocês aí de casa consigam trabalhar com os cães de vocês, para que vocês consigam colocar tudo isso em prática, visando o melhor convívio com seus cães, não só no lado doméstico, mas no lado social. A grande intenção das pessoas que têm cães é que eles sejam grandes companheiros, que vocês possam sair com eles, viajar com eles. Então aqui nesse programa a gente fala bastante sobre os problemas mais comuns, como que você pode lidar com eles em casa, o que você pode começar a fazer, como você pode mudar a rotina que você tem aí, para que o seu cão entenda com mais clareza a sua comunicação, para que vocês dois realmente comecem a falar a mesma língua e você comece a adaptar ele de uma forma mais clara na sua vida real. E para que ele te entenda, vocês fortaleçam o relacionamento de vocês de uma forma que fique justa para os dois. Então o meu trabalho é muito mais focado nas pessoas. É lógico, eu trabalho com os cães também, eu atendo aqui em São Paulo, faço bastante atendimento na prática, mas principalmente quando eu vou nos clientes, o mais importante é focar na pessoa e fazer com que as pessoas entendam. Eu acho que o grande coração do meu trabalho é fazer com que vocês entendam a minha mensagem e vocês consigam colocar isso em prática. Todos nós temos essa capacidade e nós temos o papel de orientadores na vida dos cães. Nós somos as pessoas que vamos mostrar para ele o que a gente quer. E os cães entendem isso com muita clareza se a gente faz do jeito certo. Então, nesses vídeos aqui, vocês vão me ver falar bastante sobre tudo isso. E eu vou tentar ajudar cada um de vocês nas dificuldades que vocês têm aí. Eu tenho certeza que vocês podem mudar esse relacionamento com os cães de vocês, tá bom? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o meu trabalho, quem não me conhece ainda, é só entrar no site www.educaçãocanina.org. Para quem quer mandar pergunta aqui nos episódios, é só acompanhar as redes sociais. Eu vou deixar o link aqui embaixo. No Facebook e no Instagram, todo domingo sai uma foto, perguntas e respostas, deixa a sua aqui. É só você deixar a sua pergunta nos comentários dessa foto no Facebook ou no Instagram. E na sexta-feira sai o vídeo aqui com a resposta de vocês, tá bom? Então, sem demora, vamos para as perguntas dessa semana. Pessoal, vamos para a pergunta de número 1 desse episódio. Vem do Instagram, da Lucimar Ribeiro. Ela diz: por favor, por que as minhas cadelinhas cavam a parede da minha casa até fazer buraco? Lucimar, obrigada pela sua pergunta. O seu caso é um caso típico de demonstração de comportamento destrutivo. Todas as vezes que você tem cães que cavam buracos na parede, que cavam buracos no seu quintal, comem seus sapatos, destroem a sua casa, comem o seu sofá, destroem as plantas, enfim. Todos esses comportamentos estão dentro da categoria de comportamento destrutivo. A pergunta é, por que os cães têm comportamento destrutivo? A resposta é muito simples. Você não está estruturando a vida desse cão para que ele seja um cão satisfeito. O que é que isso significa? Os cães precisam ter uma vida estruturada. Eu falo bastante sobre vida estruturada, caminhada estruturada. Uso bastante esse termo nos meus vídeos. Você precisa criar uma rotina para o seu cachorro. Há muito tempo atrás eu fiz um vídeo chamado Qual a Rotina do Seu Cão? Quando a gente não define diariamente uma lista de atividades para os cães fazerem, e essas atividades não necessariamente têm que ser todas atividades físicas, mas elas têm que seguir um roteiro pré-programado para que o seu cão se comporte de uma maneira positiva. Infelizmente, muitas famílias não têm um roteiro para os cães. Normalmente, as pessoas trabalham o dia inteiro, saem de casa, os cães ficam em casa sem fazer nada, com toda a liberdade do mundo. Eles vão procurar alguma coisa para fazer. A frustração que os cães acabam acumulando pela falta de atividade física, falta de orientação, falta de direção, falta de regra, falta de limite, falta de engajamento, tudo isso vai acumulando e isso vira uma bomba relógio. Vários cães expressam isso de formas diferentes. No seu caso, você tem duas cadelas que cavam a parede. Então, não adianta muito a gente elaborar o porquê é na parede. Outros cães podem comer lixo, outros cães roem os sapatos, outros comem o sofá. O fato é, o que você precisa é criar uma rotina para os seus cães. Eu sei que muita gente acha difícil acomodar os cães dentro de uma vida
cheia de atividade que é a nossa, mas essa é a nossa responsabilidade como seres humanos quando a gente traz um cão para viver com a gente. Então, primeiro, se você trabalha o dia inteiro, acorde 1 hora mais cedo e faça uma caminhada com as suas cadelinhas. Tenha certeza que elas fazem uma atividade física legal. Só alimente os seus cães quando você estiver em casa. Então, se você só está em casa de manhã e à noite, eu estou supondo que esse é o seu caso, tá? Alimente as suas cadelinhas quando você voltar do passeio de uma forma organizada, ou seja, não é você pôr a comida no potinho e tomar banho e deixar elas comerem. Essa é uma atividade extremamente importante que muita gente desconsidera. A alimentação é uma das coisas primordiais que os cães precisam. Eles precisam comer para viver. Se você não faz parte desse ritual, você começa a ter pouca relevância na vida deles. Como que você faz parte desse ritual? É muito importante que o seu cão saiba esperar pela comida de forma calma e tranquila. É importante que você posicione cada uma delas no lugar delas, e você supervisione o momento da alimentação até o fim. A alimentação começa com você e termina com você. Você define esse ritual. Depois que você finalizar, você retira a comida, guarda e define o que elas vão fazer naquele momento. Se você vai trabalhar e elas têm que ficar sozinhas ao longo do dia, defina o espaço da casa onde elas vão ficar. Nem todos os cães têm que ter total liberdade em casa. Eu não sei como suas cadelas se comportam, mas obviamente pelo que você está me dizendo, tem um problema grande de frustração. O exercício antes de você sair de casa para os cães é extremamente bacana, porque eles têm uma sensação de relaxamento maior e fica muito mais fácil eles ficarem para trás e se separarem da gente quando eles já fizeram uma atividade. Diferente de quando você dorme a noite inteira, acorda de manhã, não faz nada com eles e vai embora. Então, é muito importante você criar essa pequena rotina. Para as pessoas que passam o dia inteiro fora de casa, eu realmente recomendo vocês procurarem um passeador. Alguém que possa vir na sua casa no meio do dia para fazer mais uma caminhada com os cães de vocês. É bacana os cães exercitarem. Eu sei que nem todo mundo tem essa possibilidade, mas se você tiver, considere essa possibilidade. Quando você voltar para casa, não é seu papel excitar seus cães. Ai, mamãe chegou, ai, que legal, vamos brincar. Nós seres humanos tendemos a fazer isso porque é uma reação emocional nossa de culpa. A gente ficou longe o dia inteiro, então a gente quer compensar naqueles primeiros 5 minutos que a gente fica em casa. Só que isso não é justo com o seu cachorro. Ele passou o dia inteiro longe de você, você vem, descarrega toda essa energia de excitação nele, só que 5 minutos depois, a única coisa que você quer é trocar de roupa e deitar no seu sofá e assistir televisão. E o seu cachorro está com toda aquela energia que você acabou de descarregar nele. Então o que é que você precisa fazer? Chega em casa, num estado mais calmo, mais tranquilo, ignore mais essas cadelas, faça o que você tem que fazer, pegue a guia e leve elas para caminhar mais uma vez. É importante que à noite elas façam uma caminhada mais longa, estiquem bastante as pernas. Quando elas voltarem para casa, façam um pequeno ritual de treino. Eu sempre falo de usar a comida do dia a seu favor. A alimentação é essencial para os cães. E se você usar a alimentação no momento de aprendizado, melhor ainda. Eu tenho vários vídeos de exercícios que vocês podem fazer em casa. Você pode ensinar e condicionar suas cachorras a ficar num lugar específico, fazer o exercício do tapetinho, que é o exercício do place que eu falo direto. Dá uma olhada no vídeo, eu vou deixar aqui na descrição para você ver também. É muito bacana você condicionar o seu cachorro a dentro de casa ter um estado mais calmo e tranquilo. No final é isso que todo mundo quer. É importante que você revise o seu relacionamento com elas. Talvez você tenha um relacionamento muito emocional e o seu lado de liderança seja muito frágil, então você não é capaz de interromper. E a minha pergunta é: o que é que você faz quando elas cavam a parede? De que forma você interrompe? Qual é a relação que você tem com elas? Então, você precisa entender que o seu papel é intervir quando o seu cão faz alguma coisa errada. Eu postei essa semana no meu site, na parte de artigos e textos, um texto explicando sobre os 4 quadrantes de condicionamento operante para os cães. É importante vocês lerem esse texto para vocês entenderem como que os cães respondem, como eles aprendem, como eles criam hábitos. Quando alguns cães têm hábitos errados, que é o caso das suas cadelinhas, e você não sabe intervir, você vai ter um problema que tende a aumentar cada vez mais. Ele vai passar dessa fase e vai começar a transcender para outros cenários da sua casa, da sua vida e eventualmente na rua também. Então tem uma série de questões em relação ao seu caso, tá, Lucimar? Mas eu acho que o mais importante aí é você entender que é preciso você desenhar uma rotina para os seus cães. Não é só o exercício físico, mas é a orientação dentro de casa também. Você tem que fazer parte do ritual da alimentação, você tem que fazer parte da caminhada estruturada, que é elas duas andando do seu lado de forma calma e tranquila. Dentro de casa, você precisa
definir o que é que elas fazem, aonde elas fazem, como elas fazem, por quanto tempo elas fazem. Ou seja, quando você vai jantar à noite, onde suas cachorras estão. Quando você vai tomar banho, onde é que elas estão. Quando você assiste televisão, onde é que elas estão. Aonde elas dormem. Quais são as regras da sua casa. Isso tudo é muito importante. Então você precisa definir tudo isso e começar a pôr em prática. Não tenha só isso na sua cabeça. Escreva no papel. Eu quero que a minha vida com as minhas cachorras seja assim. E comece a fazer isso acontecer. Reforce o que você quer, corrija o que você não quer, seja consistente e você vai ter um bom resultado, tá? Se você estiver em São Paulo, precisar de ajuda presencial, entre em contato comigo. A gente pode marcar aula na prática, pode fazer uma consulta. E se você estiver fora, eu também atendo por Skype. Posso te ajudar com mais detalhes sobre o seu caso, tá bom? De qualquer forma, obrigado pela sua pergunta e a gente se vê em breve, tá bom? Pergunta número 2, pessoal, vem do Facebook da Kaline Oliveira. Ela diz, o que fazer quando um cachorro labrador não para de latir durante a noite e não deixa ninguém dormir durante a noite? Kaline, a sua resposta vai ser muito parecida com a resposta da pergunta de número 1. O seu cachorro nada mais tá fazendo nada mais do que mostrar uma certa frustração. Eu não sei exatamente qual a sua rotina do dia, mas não sei qual o relacionamento que você tem com esse cachorro. Mas, de novo, o latido excessivo, a agitação no horário errado, tudo isso demonstra que o seu cachorro não está satisfeito, existe alguma coisa errada aí no seu contexto. A primeira coisa que eu avaliaria é qual a rotina desse cão. O que ele faz de manhã, o que ele faz de tarde, o que ele faz de noite, quantas vezes ele se exercita, como é o ritual da alimentação dele, qual é o engajamento de vocês com ele. Quando eu falo de engajamento, gente, muita gente direciona o engajamento só para o lado de afeto e carinho. E isso não é o suficiente. Você precisa de 3 elementos. Você precisa de exercício, de disciplina e de afeto. Todo mundo tende a esquecer os 2 primeiros e ir direto para o afeto. Cães que só recebem afeto, têm pouca orientação, são confusos e normalmente vão te dar mais trabalho. Labradores são cães de trabalho, eles precisam de coisas para fazer, eles precisam de atividade física e eles precisam de engajamento. São ótimos cães para treinar, se você dedicar tempo a eles. De novo, não sei qual é a sua rotina, mas quando você trouxe esse cão para sua vida, você trouxe uma responsabilidade, que é você precisa ser responsável por ele. Você precisa ser a pessoa que orienta, você precisa ser a pessoa que lida e satisfaz as necessidades dele como espécie. Gente, quando eu falo em satisfazer as necessidades do cão como espécie, eu não estou dizendo que você tem que fazer tudo que o cachorro quer. Eu estou dizendo que você tem que dar a ele o que ele precisa. E engajamento é uma grande parte do que os cães precisam. Engajamento significa treino de condicionamento. Mostre, oriente o seu cão. É o que eu sempre falo. O que é que você faz, o que é que o seu cachorro faz na situação que ele te dá um problema. Então, à noite, ele late a noite inteira. O que é que você gostaria que ele fizesse? Aonde ele dorme? Ele fica do lado de fora? Ele fica dentro? O que é que ele faz antes de dormir? Ele fez alguma atividade física? Você já fez algum treino de duração e controle de impulso com ele alguma vez? Eu tenho vídeos que falam sobre isso. Aliás, eu tenho falado isso bastante nos últimos vídeos. Treino de controle de impulso é uma coisa que vai garantir se você vai ter uma vida mais tranquila com o seu cão ou não. O treino de controle de impulso nada mais é do que um condicionamento para o cachorro desacelerar, principalmente dentro de casa. Eu gosto muito de prezar com tranquilidade dentro da minha casa e eu acho que qualquer atividade de excitação e mais agitação tem que ser feita fora. Dentro de casa, todos os treinos são de controle de impulso, ou seja, eu vou colocar você nesse lugar e você vai sentar aqui e ficar aqui até eu dizer que você pode sair. Isso não é uma coisa cruel, isso é uma coisa justa. Ao invés de você deixar o seu cachorro circular e tentar adivinhar o que fazer naquele momento, você está sendo claro e objetivo. Você vai estar dizendo, você não precisa circular, você não precisa procurar o que fazer, eu vou te dar o que fazer. O que é que você vai fazer? Você vai deitar aqui nesse espaço, deitar e relaxar, vai ficar até a hora que eu pedir para você levantar. Conforme o cão pratica controle de impulso ao longo do tempo, ele vai desacelerando a mente. Então o mecanismo dele de ansiedade reduz, a expectativa reduz, porque ele passa a confiar mais em você. Você está dando direção para ele. Vejam o vídeo que eu falo sobre adestramento 3D, que é o processo de orientação na fase de direção, duração e distração. Essa é uma fase essencial que todos os cães têm que passar. É muito importante que eles entendam como esse processo funciona, para que eles cheguem aonde vocês querem. Talvez, Kaline, você esteja com expectativa muito alta em relação ao seu cão e você ainda não fez o trabalho para que ele chegue lá. Ele precisa de você, ele precisa que você oriente. Eu não sei
exatamente qual que é a sua rotina, talvez fosse interessante para você ter ajuda presencial, para você entender um pouco melhor como navegar nesse processo, para você dividir melhor o dia dele, para que ele tenha mais orientação, mais atividade física, mais engajamento de valor, que está diretamente ligado aos treinos diários, que são treinos de condicionamento dos seus comandos básicos ao redor das necessidades da sua vida pessoal, que são coisas simples do tipo, eu estou trabalhando no computador, você vai ensinar o seu cão a aceitar, deitar, esperar. É dessa forma que o comando básico é útil para você. Então, esse tipo de situação talvez seja legal você ter um acompanhamento profissional presencial para que você ponha essas coisas em prática. Talvez a sua expectativa ainda esteja muito longe do que você trabalhou para alcançar. Tá? Se você estiver aqui em São Paulo e precisar de ajuda, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula na prática ou procure um profissional de sua preferência. O importante é que você tenha ajuda. No fundo, o seu cão está te mostrando que ele precisa de ajuda e agora não adianta só você esperar que ele fique calado. Você precisa talvez fazer alguma coisa por ele para que ele chegue ao longo da noite e tenha a necessidade normal que todos os cães têm, que é de dormir. Tá bom, Kaline? Espero que te ajude. Fico à sua disposição, tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Pessoal, a pergunta de número 3 também vem do Facebook da Carla Martins. Ela diz, poderia falar sobre agressividade, meu cão fica agressivo em locais estranhos. Carla, primeiro, a agressividade é uma coisa muito específica e é muito confundida com reatividade. Então você tem cães extremamente reativos e você tem cães agressivos. O que eu classifico como agressividade são cães que têm a intenção de machucar. Aquele cão que tem a intenção de machucar outro cão, ou aquele cão que tem a intenção de machucar uma pessoa ou machucar uma criança. Eu não sei se esse é exatamente o seu caso, mas existem os casos de reatividade, que são cães que reagem, ou seja, eles não têm a intenção de machucar, mas eles podem machucar se o estímulo que vier na direção deles for intenso o suficiente. Então, por exemplo, você tem uma série de cães que são, no seu caso, você está falando que seu cão fica agressivo em locais estranhos. Talvez o que você tenha é um cão reativo, que não tenha sido orientado de forma correta como se comportar em ambientes sociais. Cães agressivos já vão sair de casa com essa intenção. É bem diferente. Então, muitos cães se tornam reativos porque nós, muitas vezes, por falta de conhecimento, falhamos no que diz respeito a advogar ou intervir pelos nossos cães. Eu já falei bastante, eu tenho um texto sobre a questão da socialização, eu tenho um texto chamado Mitos sobre a Socialização. Eu vou deixar um link aqui embaixo também para vocês verem. Muita gente comete esses erros. Na primeira fase de adaptação do cão, a gente acaba expondo o cão às situações que a gente não advoga por eles. Então a gente permite que as pessoas sejam invasivas demais, que os outros cães sejam invasivos demais. E muitas vezes a gente até força aos cães. Vai conhecer um amigo, e o cachorro está retraindo e você força mais uma vez. Ou você leva ele para lugares muito cheios, com muita gente, onde não existe muito espaço para ele. Enfim, tem uma série de gatilhos aí que podem gerar esse tipo de reação. Então a maioria dos cães são reativos. Muito poucos cães são de fato agressivos, mas a reatividade pode gerar uma agressividade. Então o seu caso requer mais detalhes, tá, Carla? Se você puder me dar mais detalhes sobre o seu caso, talvez eu possa te dar uma resposta mais completa. Mas eu acho que talvez se você já atravessou a linha de algum acidente, o seu cachorro já mordeu alguém ou alguma pessoa, tá na hora de você procurar ajuda. Sem mais detalhes, eu não posso te falar exatamente o que fazer, mas eu acho que se você der uma lida nesses textos que eu tô deixando aqui embaixo, você vai ter uma noção um pouco mais clara do que eu quero dizer. Agressividade e reatividade podem causar sérios problemas, independente de qual dos dois for o seu caso, mas eu acho que especificamente falando, sem mais detalhes, o que eu posso te dizer é procure ajuda profissional, tá? Se você estiver em São Paulo, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula na prática, mas se você estiver fora de São Paulo, procure um profissional da sua preferência. É importante você trabalhar com alguém presencialmente, principalmente no caso de reatividade e agressividade. Tá bom, Kaline? Obrigada pela... Kaline não, desculpa, Carla. Obrigada pela sua pergunta, tá bom? E se quiser mandar mais detalhes, fica à vontade. Só deixar aqui nos comentários que eu tento responder para você no próximo vídeo, tá bom? Obrigada. Gente, pergunta de número 4 vem pelo Instagram, pela Maiviana. Ela diz,
Tem um filhote de 2 meses, ele gosta de brincar com mordidas. Às vezes ele obedece quando falamos, mas às vezes não. Principalmente com meu irmão pequeno. Existe algum comando mais eficaz para ensiná-lo a não brincar com mordidas? Mai, obrigada pela sua pergunta. Essa é uma ótima pergunta, tá? Muita gente que tem filhote passa por essa fase. E muita gente acredita que essa fase simplesmente vai passar. Existe uma diferença aí, essa teoria é válida só até a página 2. Por quê? Lógico, os filhotes nessa idade estão trocando a dentição. Lógico que eles vão ter mais estímulo para morder, mais motivação para morder as coisas. Porém, essa fase também é a fase onde os cães começam a criar hábitos. Então é muito importante que você comece já a definir as regras e comece a deixar muito claro o que o seu filhote pode e ele não pode fazer. Você mencionou que você tem um irmão pequeno. Eu acredito que seja uma criança. Uma questão muito importante, tá, que eu gosto muito de frisar é a relação entre cães e crianças. Eu sei que muita gente adora esses vídeos que circulam por aí, dos cães deitados com bebês e os bebês abraçando os cães e puxando as orelhas dos cães, enfim. Tomem muito cuidado com isso, tá, gente? A relação entre cães, filhotes ou adultos e criança tem que ser supervisionada sempre. Por mais que as suas crianças adorem os seus cães e por mais dóceis que os seus cães sejam, os seus filhos, ou seja, as crianças, são nossa responsabilidade. Nós temos que orientar. A melhor relação de uma criança com o cão é aquela relação onde a criança sabe existir ao redor do cachorro e o cachorro sabe existir ao redor da criança. Ou seja, não existe nenhum grau de intensidade direcionado para nenhum dos dois lados. O que eu quero dizer com isso? Não é aquela criança que ama o cachorro e quer ficar pegando no cachorro o tempo inteiro, e nem aquele cachorro que é invasivo e quer ficar em cima da criança o tempo inteiro. Esses dois cenários podem ter um resultado de equação ruim, tá? O seu cachorro vai reagir, vai corrigir o seu filho, ou o seu irmão, ou a criança da sua casa, de uma forma muito mais severa do que você corrigiria. E o seu filho, ou o seu irmão pequeno, a criança da sua casa, pode muitas vezes machucar o seu cachorro, ser invasivo demais com o seu cachorro no momento que você não supervisiona. Então, minha melhor dica para pais, irmãos, pessoal que tem criança em casa é supervisione sempre a interação de crianças e cães, independente da idade da criança e a idade do cão, pode ser de filhote a cães mais velhos, e oriente suas crianças a dar mais espaço para os cães, ou seja, respeitar espaço. Eu falo bastante sobre respeito de espaço. E uma das coisas bem complicadas de lidar são cães que não têm a noção de respeito de espaço. E esse é um problema de nós humanos também. Muitas pessoas não têm noção de respeito de espaço. Então, as pessoas tendem a ir em cima do cachorro o tempo inteiro, querer pegar no cachorro o tempo inteiro, querer manipular o cachorro o tempo todo. Isso não é legal. E se você tem uma criança em casa e ela vê você fazendo isso, ela vai querer fazer a mesma coisa. Só que uma criança não vai saber ler os sinais quando o cachorro estiver incomodado a ponto de reagir. Então é muito importante. Existe uma série de acidentes com cães e crianças o tempo inteiro. E eu sei que por mais romântica que seja a ideia de ter crianças dormindo com cães e se embolando com cães o tempo inteiro, eu, particularmente, não aconselho esse tipo de interação. Eu acho que cães e crianças têm que aprender a existir ao redor um do outro e respeitar o espaço um do outro. A criança não pode ser invasiva, nem o filhote ou o cachorro adulto. No seu caso em particular, eu advogaria mais pelo seu filhote e pelo seu irmão pequeno, principalmente por ele, para que você evite que algum dia ele se machuque. E o seu filhote está numa fase excelente de aprendizado, então está na hora de você enriquecer um pouco mais o seu engajamento com ele. Ao invés de só você brincar com ele, pegue essa brincadeira, suba um nível e comece a fazer ela uma brincadeira mais educativa, ou seja, é uma fase super bacana de você usar a comida do dia, porque o filhote come bastante, normalmente eles comem 3 vezes por dia. Pegue uma porção da comida do dia, ou todas de preferência, e use a alimentação dele para que ele comece a aprender coisas novas. Vocês vão se surpreender como filhotes dessa idade aprendem rápido. É só vocês direcionarem. Então você pode usar só um treino de comida e direcionamento com a guia durante essa fase que vocês vão ter um extremo sucesso. Tá numa ótima hora de você ensinar o seu filhote a sentar, ensinar o seu filhote a deitar, ensinar o seu filhote a esperar, ensinar ele a vir até você. É uma ótima prática para ele. Para quem tem filhote, eu aconselho usar essa guiazinha dentro de casa, que eu sempre falo dela, é uma guia da K9, ela é bem fininha, fácil de usar, fácil de lavar, para dentro de casa ela é bem leve e ela é uma guia ótima, você pode pôr e tirar do pescoço a hora que você quiser.
e é uma guia fácil, qualquer pet shop vende, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem. Especificamente para filhotes na sua fase, que ainda não saem na rua, é uma ótima oportunidade de você condicionar o seu filhote com a guia, uma ótima oportunidade de você começar a ensaiar o que vai ser eventualmente a vida social dele. Mas você precisa fazer todos esses treinos dentro do seu cenário real, em casa. Tenha certeza que você está limitando o espaço desse filhote na hora de dormir. Esse filhote não pode ter total liberdade na sua casa sem supervisão. Eu falo bastante sobre isso nos meus vídeos também. Essa fase, principalmente, o seu cão não está pronto para circular pela sua casa livremente, sem ninguém olhando ele. Ele precisa ter um espaço reservado, de preferência uma caixa de transporte já. Filhotes dormem bastante, tem filhotes que dormem 16 a 17 horas por dia. Então você pode fazer uma série de intervalos com ele e já começar a desenhar um pouco melhor qual vai ser a rotina de banheiro dos cães. Então eu sempre falo, os filhotes ou cães adultos, eles usam o banheiro quando eles acordam, depois que eles comem e quando eles fazem qualquer atividade física, ou que no seu caso vão ser as brincadeiras que deixam ele um pouquinho mais agitado. Se você fizer uma agendazinha de horário para ele, usando a caixa de transporte, você vai ensinar ele a fazer xixi e cocô no lugar certo mais rápido, você vai usar a alimentação do dia para um treino mais educativo, ou seja, daqui a 2, 3 meses seu cachorro provavelmente já vai aprender todos os comandos básicos e você vai começar a condicionar ele com respeito de espaço, controle de impulso, coisas que vão ser essenciais na vida dele como um cão adulto, até na vida social dele e no próprio contexto doméstico que você tem em casa, tá, Mai? Mas se você precisar de mais ajuda, se você precisar de aula presencial ou uma consulta, entre em contato comigo. A gente pode marcar na prática um treino com ele. Mas eu tenho certeza que se você der uma navegada no site, você vai ver ótimos artigos que falam sobre isso. E eu tenho bastante vídeo com coisas que você pode começar a fazer já com esse pequeno, tá? Mas por favor, advogue pelo seu irmão pequeno e tenha certeza que o seu filhote e ele saibam existir ao redor um do outro sem que você corra nenhum tipo de risco, tá? Brincadeira de morder pode se tornar um péssimo hábito quando o cão for adulto, então, resumindo, o seu papel é intervir. Você pode intervir, você pode redirecionar, você pode dar alguma coisa para ele substituir essa brincadeira, mas não acho que só a substituição é o suficiente, tá? Você vai precisar redesenhar a sua rotina com ele e você tem que ter a capacidade de interromper, dizer acabou. Você não vai morder nem meu irmão, nem a mim, nem nada, você vai parar. É isso que você vai fazer. Então é importante que o seu relacionamento com ele esteja nesse grau, onde você tenha esse grau de respeito por ele. Lembre, não é só afeto, tá? Exercício, disciplina, afeto. Disciplina está diretamente relacionada à orientação. É você ensinar o sim e o não para o cachorro entender o que ele pode e o que ele não pode fazer na rotina dele com vocês. Tá bom, Mai? Obrigada pela sua pergunta. Pessoal, pergunta de número 5 vem pelo Facebook da Renata Scatolini. Ela diz, olá, adotei uma cachorrinha que encontrei na estrada quando ela tinha 4 meses. Como na época ela estava debilitada, ela não tinha apetite, então nós acabamos a deixando acostumada a comer com alguém dando na boca. Agora ela está com 10 meses e saudável, mas ela fica o dia inteiro sem comer se ninguém oferece na mão ou coloca as bolinhas de ração em cima da cama para ela. Se a gente não der assim, ela só come um pouquinho à noite, sozinha, mas sempre se distraindo muito em quantidade bem menor que o recomendado diariamente. Como ela tem sarna demodésica, tenho medo de deixá-la por um longo tempo em jejum para não corrermos o risco da imunidade cair. O que podemos fazer? Nosso veterinário disse para deixá-la passando fome, mas fico com dó. Obrigada. Ah, ela quer comer lixo na rua durante o passeio, fica me puxando muito para comer tudo quanto é porcaria. Será que tem alguma coisa que dá para fazer a respeito disso também? Muito obrigada. Renata, muito obrigada pela sua pergunta, tá? É o seguinte, você acabou cometendo um erro que muita gente comete, infelizmente isso acontece quando a gente resgata cães que estão um pouco mais debilitados. Você se deixou levar um pouco pelo seu lado emocional, você ficou com mais pena e você acabou começando a dar comida para sua cachorra na boca. Eu até entendo, muitas pessoas passam por isso, mas você tem uma cachorra saudável, tá? Ela tem 10 meses, ou seja, ela está 6 meses já com você. O que você acabou criando para ela foi um hábito ruim. Você está me dizendo que ela fica o dia inteiro sem comer, se ninguém oferece nada na mão, põe as bolinhas de ração em cima da cama. Primeiro, essa cachorra não deveria estar em cima da sua cama. Talvez você tenha uma cachorra aí com uma certa insegurança e tudo que você está fazendo é nutrir a insegurança dela. Então perceba o seguinte, todas as fraquezas que ela tem, que é falta de apetite, ou seja, ela não tem confiança suficiente para ir buscar e procurar comida quando ela está com fome, você está nutrindo isso como, tudo bem, então continue assim que eu vou te dar na boca.
ela só come se as bolinhas estiverem na cama, ou seja, ela está mostrando a inabilidade dela de caminhar até o local onde a alimentação dela estaria. Então, o que, é que você está fazendo? Ah, tá bom, eu vou pôr em cima da cama. Eu sei que a sua intenção não é ruim. Eu sei que no fundo do seu coração você quer o melhor para sua cachorra. Mas você não está ajudando. Você está, na verdade, travando ela exatamente onde ela está pior. O seu veterinário tá certo, tá? O que, é que ele disse para você? Não é que a sua cachorra tem que passar fome, Renata, é assim. Sua cachorra tem 10 meses, ou seja, ela já está na idade de ter de comer 2 vezes por dia. Então você pode definir a alimentação dela ou de manhã e à noite, ou na hora do almoço e à noite. Eu falo bastante sobre o ritual da alimentação porque, de novo, ele é uma peça essencial na vida dos cães. Tá aí uma coisa que os cães não vivem sem: comida. Então, você tem na mão a chave, uma oportunidade de trabalhar com uma das coisas que é mais importante para a sobrevivência do cachorro, que é a alimentação. O que é que você tem que fazer? Primeiro, esqueça esse negócio em cima da cama, isso não existe, tá? Compre o seu potinho, eu tenho certeza que você deve ter um já. Pegue o seu potinho, defina qual vai ser a alimentação da sua cachorra. Se você quer fazer alimentação natural, se você quer ração, enfim. O que você definir, dá para ela como alimento. Defina o horário. Minha cachorra vai comer meio-dia e vai comer 7 da noite. Meio-dia, você pega o potinho, chama ela, traz ela até a cozinha. Deixa o pote no chão e fica junto com ela. Pode trazer ela na guia se for um caso de ajuste, onde ela não souber o que fazer. Se ela não se interessar pela comida em 10 minutos, tire a comida e guarde, espere o próximo horário. 7 da noite vai ser o seu próximo horário. Faça o mesmo ritual. Corte imediatamente comida na boca, isso não existe, tá, Renata? Você falou que você tem medo por causa da sarna demodésica. A Lucy, uma das minhas cachorras, também veio de rua e ela também tinha sarna demodésica. Ela não tem problema para comer, mas a sarna demodésica não vai voltar por conta disso. A imunidade da sua cachorra precisa baixar muito, ela precisa estar sujeita a outras coisas para ela ter essa reação outra vez. E eu sempre digo isso para todos os meus clientes: nenhum cachorro se mata de fome quando existe comida disponível. Eu faria 2 coisas diferentes no seu caso, tá? Primeiro, defina esses horários, como eu te falei. Pode ser de manhã à noite, no meio-dia, à noite, como você quiser fazer. Traga a cachorra até o local que ela deve se alimentar, de preferência na cozinha ou na área de serviço, ou seja, a área que você definir. Definitivamente nunca no seu quarto ou em cima da sua cama, tá? Ela tem que se alimentar numa área da casa neutra, com a sua supervisão. Se você fizer isso, ela não comer na primeira refeição, pode pular, na segunda também pode pular. Uma coisa que eu acho que seria super interessante para você é: faça uma revisão da dieta dela, tá? Eu não sei que tipo de ração você dá. Se você tiver ou puder considerar a alimentação natural, é excelente para os cães. Eu fiz até um vídeo essa semana sobre um produto que eu comprei essa semana. Tem várias empresas agora que fazem alimentação natural para os seus cães. Tem uma série de cardápios prontos que esse pessoal entrega para você na sua casa. Então você não vai ter nenhum trabalho, você só precisa servir. Se você tiver uma boa alimentação, a sua cachorra vai comer. Eu já tive cachorros que ficaram 3 dias sem comer. No terceiro dia, no final do terceiro dia, se o cachorro está com tanta fome, ele vai fazer qualquer coisa pela comida. O que você não pode ter é comida disponível no chão o dia inteiro para sua cachorra ir lá pegar a hora que ela quiser. Isso não existe. A primeira coisa que você tem que fazer é orquestrar, desenhar a rotina de alimentação dessa cachorra. Além disso, quais são os outros problemas que ela tem? Porque esse problema nunca vem sozinho. Normalmente cães que têm essa retração e essa timidez e essa insegurança em relação à alimentação tem sempre uma ou outra característica aí. Talvez tenha uma certa insegurança na reação dela. Você está falando que na rua ela come lixo durante o passeio, te puxa para comer tudo que é porcaria. Ou seja, está faltando liderança na sua parte, está faltando você aprender a como fazer uma caminhada estruturada, talvez revisar o tipo de ferramenta que você usa para fazer essa caminhada. Não é um cachorro para usar uma guia peitoral de forma nenhuma, você precisa ter controle e você define como a sua caminhada funciona. Você não pode ter um cachorro dizendo qual que vai ser o roteiro da caminhada. Essa é uma decisão sua, seu cachorro te acompanha. É assim que você vai ter uma caminhada legal. Então, tem alguns problemas aí embaixo desse tapete, tá? Mas basicamente falando, o seu problema de alimentação está diretamente relacionado a um detalhe simples. Você não está deixando a sua cachorra viver esse processo, transicionar. Esqueça que ela foi abandonada na rua, esqueça que ela estava debilitada. Isso não é mais a realidade dela.
Agora ela é uma cadela saudável e ela precisa de você, tá? Então, resumindo, considere definir 2 horários de alimentação por dia, supervisionados por você, 10 minutos, dando oportunidade para ela comer. Se ela não comeu, retire, guarde e passe para a próxima refeição. Não se preocupe, eu tenho quase certeza que a sarna demodésica dela não vai voltar. Eu falo por experiência, eu tenho uma Lúcia aqui que teve também. E sarna demodésica não tem cura, ela pode voltar a qualquer momento e muito provavelmente não vai ser com essa facilidade que a sua cachorra vai desenvolver esse problema novamente. A minha segunda alternativa para você é considere uma dieta natural. Muitos cães que têm apetite seletivo, principalmente com ração seca, se dão muito melhor com alimentação natural, e para uma cachorra só, às vezes até sai mais barato para você e é uma alimentação mais nutritiva, mas tudo fica de acordo com o que você quiser fazer, tá? Considere essas 2 questões. Se você estiver em São Paulo ou precisar de ajuda, entre em contato comigo. A gente pode marcar uma aula na prática, eu posso te mostrar algumas coisas que você tem que mudar na sua rotina de relacionamento com ela, tá bom, Renata? Mas eu acho que você seguir essas 2 instruções aí, você já vai ter uma mudança mais significativa no comportamento da sua cachorrinha, tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Pessoal, pergunta bônus desse episódio de número 6. Eu resolvi incluir essa pergunta porque eu acho que ela vai ser muito interessante para muitos de vocês. A pergunta vem pelo Facebook da Cláudia Blanco. Ela diz: olá, gostaria de saber como fazer minha cachorrinha Shih Tzu voltar a comer ração. A ração dela normalmente fazer com que ela volte a fazer xixi no lugar certo. Ela tem 8 meses e era uma princesa. Fazia tudo certinho até semana passada. Mas eu precisei viajar e deixei ela com uma pessoa da família. Em 5 dias ela esqueceu tudo que ensinamos desde o início. Só quer saber de comer bifinho, sendo que ela só ganhava como recompensa. Agora acha que é refeição. Para ela comer ração, eu tenho que ferver um pouco de água, colocar na ração para liberar um cheiro mais atraente para ela comer. Mas não quero que isso seja para sempre. Ela simplesmente recusa a ração se eu servi-la normal. Tá roendo chinelo, fio, xixi, cocô no lugar errado sempre. Alguém tem alguma dica para me ajudar? Cláudia, essa é uma excelente pergunta. Muito obrigado por participar aqui e deixar a sua pergunta, tá? Eu fiz questão de incluir essa pergunta aqui porque isso é o típico cenário de um cachorro que vive numa casa embaixo de uma série de regras e orientações e funciona bem. De repente, a mudança de ambiente num local diferente, com outras orientações, falta de regras, como isso tudo pode se transformar num cenário de terror em 5 dias. O que aconteceu com você foi basicamente isso, tá, Cláudia? Eu não sei exatamente como que você ensinou, treinou, condicionou a sua cachorrinha. Provavelmente você fez um ótimo trabalho, então você tá de parabéns. Infelizmente, você deixou a sua cachorra nas mãos de alguém que não seguiu as suas orientações. Eu não sei se você deixou as suas orientações claras para a pessoa que ficou com ela, mas infelizmente tem muita gente que tem dificuldade em seguir orientações. Algumas pessoas que hospedam cães têm o seu jeito de fazer esse trabalho e às vezes elas acreditam que é cruel definir horário de alimentação, acreditam que o cachorro deve receber bifinho ao longo do dia, que ele deve ter liberdade de fazer o que ele quiser, enfim. Isso é um grande exemplo, tá, pessoal, para todos vocês verem o quanto liberdade em excesso, afeto em excesso, que recompensa em excesso é afeto em excesso, pode ser prejudicial para um cão. Cláudia, infelizmente, no seu caso, você tem que começar do zero novamente, tá? Uma coisa que você tem que mudar, o que você está tentando fazer é... Você falou que ela se recusa a comer a ração. Você sabe que ela sempre comeu a ração, sempre foi um hábito dela. O que ela ganhou nesses últimos 5 dias foi a liberdade de comer coisas a mais, coisas que atraem ela a mais. É como uma criança que come sempre uma alimentação saudável e passa 5 dias na casa dos avós comendo Big Mac todo dia. Lógico que ela não vai querer mais o feijão com arroz, ela vai querer aquele sanduíche. Porém, não cometa o erro de se ajustar a ela. Você não tem que se ajustar a ela tem que se ajustar à rotina que você especificou desde o início. Então, a minha resposta para você vai ser muito parecida com a resposta que eu dei na pergunta anterior. Volte para sua rotina original. Defina horário de alimentação, esteja presente, deixe a comida disponível, traga a sua cachorra até ela, fique do lado durante 10 minutos. Se ela não comer, guarde a comida, espere o horário da próxima refeição e assim vá. Elimine os bifinhos, elimine qualquer recompensa agora. Não é o seu papel esquentar água, colocar coisas diferentes na ração. Sua cachorra não tem nenhum problema gastro, ela simplesmente entrou numa rotina diferente que não vai ser a rotina dela. Então, se você quer que ela volte para a rotina original,
volte a definir o horário de alimentação, faça o ritual supervisionado, não se preocupe se ela pular 1, 2, 3, 4 refeições. Ela vai ficar com fome e eventualmente ela vai comer, tá? Então, cachorro nenhum se mata de fome quando existe comida disponível, principalmente quando ele entende quando a comida vai estar disponível. Se você deixar o pote de comida cheio no chão, você não faz parte do ritual, o seu cachorro continua definindo quando ele come. Quando você define o ritual da alimentação, que é nós comemos às 7 da manhã e às 7 da noite, e você tem de 10 a 15 minutos para finalizar esse prato com a minha supervisão, tenha certeza que ele vai lá e vai comer naquele horário. Você também pode, eu sugiro para você a mesma coisa, se você quiser considerar transicionar para alimentação natural, é uma ótima alternativa, mas não é necessário no seu caso, tá? Até porque só o que a sua cachorra teve de acesso durante esses 5 dias é basicamente porcaria, lanche, bobagem, que é bifinho. Então corte todos os bifinhos, total, não é mais hora de fazer nada disso, agora é a alimentação na hora certa, do jeito que você quer que seja, tá? Em relação ao xixi e cocô no lugar errado, infelizmente, você vai ter que dar uns passos para trás. A gente acaba pagando o preço pelas opções erradas. Então, como essa hospedagem não saiu como você queria, infelizmente agora você vai ter que dar alguns passos para trás, que são: volte a limitar a liberdade dela sem supervisão. De preferência, considere usar a caixa de transporte como espaço onde ela vai ficar quando não for supervisionada. E volte a fazer de novo a sua tabelinha de horários para definir o xixi e o cocô. Lembre, cães usam banheiro quando eles acordam, depois que eles comem e depois que eles se exercitam. Então vai ser importante que você supervisione a alimentação dela, crie a rotina de atividade física para ela, ou seja, quais as horas do dia que você vai fazer caminhadas com ela, quando você leva ela na rua, quanto tempo duram as suas caminhadas, o que ela faz quando ela volta para casa. Trabalhe controle de impulso, que vai ser essencial para ela. Assista os vídeos de controle de impulso. Eu vou deixar aqui embaixo no link desse vídeo para você ver como referência. E veja o texto que eu sempre falo do porquê os cães se comportam mal. Agora, não adianta você falar a culpa é de A, B, C, D, a culpa é da pessoa que ficou com ela. Não importa, está feito. Se você quer resolver o problema, você só vai resolver o problema se você mexer na sua rotina com ela. Tá? Eu começaria por tire alguns privilégios dela e comece agora a colocar as regras mais claras de novo. Infelizmente ela se confundiu, infelizmente ela precisa de orientação de novo. Então você vai ter que começar do zero, tá? Resumindo, defina o horário de alimentação, 10 minutos, coloque a comida, não comeu, tire. Repita isso até ela voltar a comer. 2, considere alterar sua dieta para uma dieta natural. Ela é muito mais apetitosa e chama muito mais atenção dos cães. Com certeza você pode voltar a colocar ela numa rotina de alimentação com mais facilidade. Mas jamais, em hipótese nenhuma, seja qual for a dieta que você escolher, deixe a comida no chão. Ritual da alimentação tem a sua participação 100% sempre. Terceiro, limite a liberdade dela sem supervisão. Os cães só fazem xixi e cocô no lugar errado se eles têm acesso ao lugar errado sem a sua supervisão. E quando eles fazem isso com a sua supervisão é pior ainda. Então, é importante que você aprenda a usar a guia dentro de casa, use esse modelo, uma guia fininha, você tem mais capacidade de intervir quando o cão estiver no seu ambiente e quando você estiver ocupada, caixa de transporte. É o lugar mais seguro que o seu cachorro deve ficar. Se você é nova aqui e nunca viu nenhum dos meus vídeos, vou deixar aqui a referência dos meus vídeos sobre caixa de transporte, como eles podem beneficiar a rotina do seu cão. Principalmente em situações que você tem agora, que são acidente e readaptação e condicionamento com a rotina doméstica, tá? Siga tudo isso, Cláudia, e você vai voltar voltar a ter a sua cachorrinha no eixo de comportamento que você queria, tá? E uma outra dica é, na próxima vez que você precisar hospedar, tenha certeza de fazer uma pesquisa prévia e conversar com as pessoas que eventualmente vão ficar com ela no seu período de ausência. É muito importante que você deixe claro quais são as regras do que a pessoa tem que fazer. E não é o amor que define se essa pessoa vai ser um bom host para o seu cachorro. É a capacidade dela de seguir as suas instruções. Muitas pessoas têm um coração enorme, amam cachorros, mas infelizmente não colocam certo tipo de regra em prática. Então elas devolvem um cachorro com o dobro de problema que eles tinham antes. E isso pode ser uma coisa muito frustrante, que é exatamente o que você está vivendo agora, tá? Se você precisar de ajuda, Cláudia, estiver aqui em São Paulo, precisar de ajuda na prática, entre em contato comigo. A gente pode marcar uma aula e para te ajudar aí a reorquestrar essa rotina com essa pequena, tá bom? Obrigada pela sua pergunta.
Pessoal, o episódio 33 vai ficar por aqui. Tem um monte de pergunta bacana. Eu prometo que eu vou revisar todas elas e tentar encaixar todo mundo da melhor forma possível nas perguntas do dia e nos próximos episódios, eventualmente. Eu quero agradecer todo mundo que participou, ao pessoal novo que entrou no canal. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade para deixar seus comentários, deixar suas dúvidas e participar também do programa de perguntas e respostas. Se vocês tiverem sugestão, coisas que vocês têm interesse de ver no canal, deixem aqui nos comentários também. Se vocês acharem essa informação válida, compartilhem com os amigos de vocês, curtam o vídeo, para que a gente possa cada vez mais produzir conteúdo de valor para todo mundo. Tá bom, pessoal? Agradeço mais uma vez. Beijo enorme para todos, um ótimo final de semana e a gente se vê no próximo vídeo.